Muito boa noite, minha gente. Vejam aí, o som tá bem. Boa noite. Boa noite, Marquinho. Boa noite todos que estão aparecendo aí. Fabiana, o som estão escutando bem, minha gente? Tá dando para escutar? Eu não sei como tá o som. Nunca mais eu usei aqui o Instagram. Tinha abandonado o Instagram. É, muito bom. Obrigado, minha gente. Muito bom. Olha, de fato, hoje é aniversário de Dom Helder Câmara. Dom Helder Pessoa Câmara, nascido a 7 de fevereiro de 1909 na cidade de Fortaleza. Ele era cearense. Dom Helder Câmara é uma das pessoas mais importantes desse país e da América Latina. Não é? Eu diria que está entre as grandes personalidades do mundo, não é? No século XX. De fato, o século XX foi o século de Dom Helder. Ele morre em 1999, então foi um homem do século XX. Uma das figuras mais extraordinárias. Eu o conheci pessoalmente por algumas vezes. Ele morava nos fundos de uma igreja chamada Igreja das Fronteiras, no Recife. Uma casa muito simples. Na verdade, era uma pequena casa paroquial nos fundos da igreja. Ele era uma pessoa de modos muito simples, muito humilde. E era uma pessoa que celebrava, quando ele estava no Recife, ele celebrava às 6 horas da manhã a missa, exatamente na Igreja das Fronteiras. E eu participei de algumas missas, gostava muito, porque eu morei um tempo no Recife. Eu fiz a minha teologia no Recife, no Instituto de Teologia do Recife, o saudoso ITER, Instituto de Teologia do Recife. Eu estudei lá e tive a honra de conhecer Dom Helder, de escutá-lo, e ao mesmo tempo de morar no Recife, de morar na Várzea, de morar em Casa Amarela, de morar no Morro da Conceição, de morar em Camaragibe, na Vila da Fábrica, durante o meu período de seminário, né? Morando nas periferias. E eu morei numa cidade em que Dom Helder, ele criou o Seminário Regional Nordeste 2 e o Instituto de Teologia do Recife. Dom Helder é o criador do Instituto de Teologia do Recife. Era um homem extraordinário, de uma memória prodigiosa, um homem de visão de mundo mais amplo. Ele sempre pensava grande. Uma das coisas que mais faz falta no Brasil hoje é a geração de Dom Helder. Eram homens e mulheres que pensaram grande. Dom Helder é contemporâneo de Darcy Ribeiro, de Antônio Cândido, de Vânia Bambirra. Dom Helder é contemporâneo de Maria da Conceição Tavares. Dom Helder é contemporâneo de Josué de Castro, o grande Josué de Castro, que era amigo dele, Josué de Castro. Dom Helder foi contemporâneo de Dom Paulo Evaristo Arnes, Dom Pedro Casaldáliga. Dom Helder foi contemporâneo da melhor tradição comunista desse país, né? O que é que eu entendo com a melhor tradição comunista desse país? Eram pessoas que pensavam grande, que pensavam o Brasil, que pensavam o povo, que pensavam as instituições públicas. Eram homens devotados a uma ideia de nação. Eram homens e mulheres devotados a uma ideia de nação. Não sei se vocês têm ideia do que é isso, né? Para mim, é sempre duro pensar nisso, porque a minha geração pensa muito pequena. A minha geração está muito voltada para celebridade, para parlamento, para ostentação. A minha geração é muito pequena, né? Não é grande como a dele. Dom Helder pensava grande, né? É o seguinte, enquanto as pessoas estão chegando aqui, eu vou falar. Na verdade, não dá para falar numa live de 1 hora, basicamente é isso que vai dar aqui, para falar de toda a vida de Dom Helder. Eu vou indicar 2 livros e eu vou tratar de 3 momentos da vida de Dom Helder. Três momentos, que eu chamo de 3 grandes momentos, ou 3 momentos decisivos na vida de Dom Helder Câmara, né? Dom Helder é uma pessoa que eu diria que, sem dúvida nenhuma, marca profundamente o Brasil. Veja, ele era um bispo, um arcebispo, né? Era católico, mas Dom Helder era católico, digamos assim, como diz o ditado, por encarnação. Mas na verdade ele era um homem do Brasil, ele era um homem do mundo, ele era uma pessoa. Ele não pensava para dentro do catolicismo. É isso que é difícil explicar a um católico hoje.
Dom Helder não pensava para dentro do catolicismo. Dom Helder pensava para fora do catolicismo. Isso é uma diferença fundamental. Dom Helder pensava para além do catolicismo. O catolicismo romano para Dom Helder era a sua religião, era a sua identidade, era a sua comunidade, era a sua experiência comunitária, né? Mas Dom Helder pensava para além do catolicismo. Não faz sentido algum para Dom Helder e para o cristão que ele era não entender a mensagem de Jesus como uma mensagem cosmopolita, uma mensagem para além dela mesma. Não tem sentido fechar a si mesmo, né? Cristão não tem medo do mundo, cristão não tem medo de comunismo, cristão não tem medo das adversidades. Por quê? Porque isso faz parte do mundo e faz parte do mistério de Deus. Então, ter medo de comunismo para quê? O que é que um comunismo pode fazer contra um cristão? Nada, absolutamente nada. Então, assim, Dom Helder era um homem destemido, né? Era um nordestino destemido, era um cearense destemido, né? Então, eu vou tratar aqui de 3 grandes momentos da vida dele. Não vou poder tratar de toda a vida dele, eu vou pular alguns momentos da vida dele. Mas eu quero pegar pelo menos 3 grandes momentos que eu chamo de momentos decisivos da vida dele. Momentos em que Dom Helder, de fato, foram momentos que foram fundamentais na história da vida dele. Eu vou tratar de 3 momentos. Primeiro, eu vou tratar da formação dele em 31 e do integralismo. Dom Helder nunca escondeu que foi integralista, então eu vou tratar da primeira formação dele, a formação teológica, o seminário em Fortaleza e o integralismo. Esse é o primeiro momento dele. O segundo momento é os anos 40, quando ele vai para o Rio de Janeiro e ele abandona o integralismo, ele rompe com o integralismo, ele começa a ler Jacques Maritain e Leonel Franca, ele começa a ler grandes teólogos e grandes pensadores católicos, e ele abandona o integralismo e ele abraça o neotomismo. Fundamental o neotomismo na vida de Dom Helder Câmara, né? Dom Helder foi um grande neotomista e dentro da igreja ele tem inclusive um artigo sobre o tomismo e o marxismo, né? Marx, ele tem um artigo muito bonito sobre Tomás de Aquino e Marx. Eu acho que é um artigo que ele publicou nos Estados Unidos. Esse artigo ele publicou nos anos 60. Esse artigo sobre Tomás de Aquino e Marx talvez seja aquilo que mais define Dom Helder Câmara, né? Então, o primeiro momento é o momento da formação e do integralismo. O segundo momento vai ser dos anos 40 no Rio de Janeiro, e a leitura de Jacques Maritain, de Leonel Franca, a concepção de homem integral, a ação católica e principalmente o Papa João XXIII. Esse é o segundo grande momento de Dom Helder, né? E o terceiro momento é quando ele chega no Recife, em 1964, ele será nomeado arcebispo de Recife e Olinda. Então ali é um demarcador, né, de mudança de Dom Helder, né? Dom Helder já filho do Concílio Vaticano II, fundador da CNBB, 52. Dom Helder assume uma capital estratégica no Nordeste brasileiro, né? A nomeação dele adveio já do Papa Paulo VI, que ele era amigo de Paulo VI, e consequentemente ele, a partir de 64, não coincidentemente é quando acontecerá o golpe, não a CNBB apoiará o golpe, e em 69 Dom Helder rompe, né, com a ditadura, e a partir de 69 mais uma mudança na vida dele. Então Dom Helder era um homem muito marcado por mudança na vida dele, né? Foi um homem que, e isso é uma das coisas mais admiráveis nele, é uma das coisas que mais admiro em Dom Helder, que é a capacidade de mudança dele, a capacidade de reflexão, olhar para trás e dizer, não é por aí, eu estou mudando agora e seguir um outro rumo, né? E principalmente porque tudo que ele fez foi muito coerente com o Evangelho. Muito coerente. Então, assim, mesmo quando ele foi do integralismo, ele foi acreditando que aquilo ali tinha alguma perspectiva evangélica. Mesmo quando ele foi para o integralismo. Então, ele foi integralista um bom tempo. Dom Helder teve cargo no integralismo. Dom Helder foi o intelectual do integralismo. Então, não se iludam. Dom Helder foi integralista. Então, eu vou tratar desse primeiro período dele, o segundo período, que é o Rio de Janeiro, e o terceiro período, que é Recife e Olinda, e as consequências pastorais a partir de Recife e Olinda até 85,
não é quando ele se torna arcebispo emérito da Igreja Católica Romana. Então, Dom Helder Câmara, eu estou aqui, isso aqui para os que chegaram agora, eu estou apenas dando o plano do que eu vou falar hoje, né? Eu vou falar de três, na verdade eu vou falar de três grandes momentos da vida de Dom Helder, o que eu chamo de momentos decisivos de Dom Helder Câmara. Não é todos os momentos, né? Eu recomendo, para quem tiver interesse, a biografia de Nelson Piletti. Nelson Piletti tem uma biografia sobre Dom Helder que é muito importante, né? Foi publicado pela editora Ática, eu tenho essa biografia. É para mim a biografia mais completa dele, né? Então recomendo. Nelson Piletti, Dom Helder, uma biografia, editora Ática. Agora, eu queria também indicar aqui, antes de entrar nos três grandes momentos da vida de Dom Helder, eu vou tratar de três, para os que estão entrando agora, eu vou tratar de três grandes momentos da vida de Dom Helder Câmara, né? O primeiro momento é a formação e o integralismo. O segundo momento é o Rio de Janeiro e a ação no Rio de Janeiro, né? Da fundação da CNBB aos congressos eucarísticos. O terceiro momento começa a partir de 1964 até 85, quando Dom Helder assume o arcebispado da Arquidiocese de Recife e Olinda. Então são três momentos que eu vou trabalhar de Dom Helder aqui. Então, antes de entrar nos três momentos, eu quero indicar, primeiro, a biografia de Nelson Piletti. Essa biografia foi publicada pela editora Ática nos anos 90, biografia importantíssima. Talvez um dos trabalhos mais completos sobre Dom Helder, que é uma biografia, eu acho muito importante essa biografia. Eu indico essa biografia para todos e todas, editora Ática. E quero indicar dois livros aqui de textos sobre Dom Helder, né? O primeiro é esse trabalho de um jornalista chamado Marcos de Castro, esse aqui, ó. Essa biografia é muito importante, chama-se Dom Helder, Misticismo e Santidade, editora Civilização Brasileira, Marcos de Castro, né? Muito boa, é uma biografia misturado com análise de cartas, de correspondências, de texto publicado, de poesia. Dom Helder foi um poeta, Dom Helder foi um escritor, Dom Helder foi um excelente comunicador. Ele tinha um programa de rádio na Rádio Olinda do Recife, que era maravilhoso, chamado Um Olhar sobre a Cidade. Eu adoro esse nome, adoro. Me emociona o título do programa de rádio dele, que depois virou um livro, chamado Um Olhar sobre a Cidade. Que título bonito, minha gente. Eu adoro esse título, eu sou marcado por esse título, né? Dom Helder tinha um programa nos anos 80 na Rádio Olinda chamado Um Olhar sobre a Cidade. Muito bonito, né? Muito bonito. Agora, também recomendo o documentário de Érica Bauer, que é professora na UNB. O documentário chama-se Dom Helder, o Santo Rebelde. Esse documentário está no YouTube. Por favor, quem quiser conhecer a vida de Dom Helder, veja esse documentário, Dom Helder, o Santo Rebelde, de Érica Bauer, e leia o livro de Marcos de Castro, Dom Helder, Misticismo e Santidade, né? E por fim, o último livro que eu indico é um livro chamado Helder, o Dom, uma vida que marcou os rumos da igreja no Brasil, organizado por Zildo Rocha. Esse livro aqui, ó. Esse livro aqui. Maravilhoso, maravilhoso, né? Da editora Vozes. É uma coletânea de artigos. Aqui tem artigo de Frei Beto, do monge Marcelo Barros, de Sebastião Armando Gamileira, de jornalista, de sociólogo. É uma coletânea de ensaios sobre o pensamento de Dom Helder. Aqui não é uma biografia, não é um trabalho biográfico, mas é um trabalho que analisa o pensamento, digamos assim. Qual era o pensamento de Dom Helder? O que Dom Helder pensava para a igreja? O que Dom Helder pensava para o Brasil? O que Dom Helder pensava para a América Latina? O que Dom Helder pensava para a África? Qual era a visão de Dom Helder sobre o mundo? Por exemplo, Dom Helder era um pacifista. Lutou boa parte da vida dele contra o armamento nuclear. Para Dom Helder, o armamento nuclear ele pertence àquela geração que tinha horror ao armamento nuclear. Dom Helder foi um pacifista radical, né? Pertencia àquela geração de Bertrand Russell, de Jean-Paul Sartre, que foram contra a guerra, contra o armamento nuclear. Eu lembro muito do intelectual marxista britânico Raymond Williams. Raymond Williams, Edward Palmer Thompson, todos que foram contra armamento nuclear, bomba atômica, etc. Dom Helder faz parte dessa maravilhosa geração.
dessa geração que pensou grande, dessa geração que pensava imenso, né? Dessa geração que tinha no Brasil uma ideia de pensar o mundo todo. Dom Helder pensava, a partir do Recife, o mundo. Dom Helder pertence à melhor tradição cosmopolita católica. Dom Helder pertence à melhor tradição paulina. Dom Helder é um grande herdeiro do apóstolo Paulo. Pensar o cristianismo a partir da sua universalidade. O cristianismo ou é universal ou não é cristianismo. Esse cristianismo de extrema-direita, reacionário, tolo, boboca, isso não é cristianismo, isso é rebutalho, né? O cristianismo pensa grande. O cristianismo pensa para além das estruturas. O cristianismo tem, digamos assim, o seu momento grandioso no apóstolo Paulo, que pensava para além das fronteiras, por exemplo, da Galileia. O grande discípulo, o primeiro grande discípulo de Jesus, o apóstolo Paulo. Dom Helder era um paulino. Dom Helder era um paulino. Né? Dom Helder era um discípulo de Tomás de Aquino. Dom Helder era um discípulo de Jacques Maritain. Dom Helder era um discípulo de Leonel Franca. Dom Helder pensava o cristianismo para além dele mesmo. Por isso que a modernidade nunca surpreendeu Dom Helder. Dom Helder, eu diria, Dom Helder, depois do Vaticano II, se tornou um homem absolutamente moderno. Para ele, o cristianismo tem que dialogar com o mundo moderno. Por isso que para ele o Vaticano II foi absolutamente fundamental. E eu entendo que essa tradição reacionária de extrema-direita não compreenda Dom Helder, e não compreenda, o Vaticano II não compreenda os rumos modernos da igreja, porque eles defendem um medievalismo primário, né? Anacrônico e que não faz sentido no mundo contemporâneo. Dom Helder não tem nada a ver com essa gente. Dom Helder esposa um catolicismo, eu diria, arejado, um catolicismo aberto, um catolicismo fresco, um catolicismo contemporâneo, um catolicismo moderno. Um catolicismo que sabe dialogar com as instituições modernas, da ciência à democracia. Então, nesse sentido, Dom Helder, ele tem um papel absolutamente fundamental para a igreja. Então, ele morreu em 1999, mas o seu legado continua, porque o seu legado, ele faz parte de uma, digamos assim, de uma corrente subterrânea da igreja. Dom Helder faz parte de uma grande corrente subterrânea da igreja, que é uma corrente que eu chamo de corrente subterrânea, né? A igreja que vem das catacumbas, a igreja que de fato compreende quais são os grandes desafios do mundo, né? E consequentemente é uma igreja que combate, digamos assim, uma luta real no mundo, né? Então esse é Dom Helder Câmara, né? Hoje é o aniversário dele. Pensar ele é pensar grande. Eu só lamento que o Brasil se tornou muito pequeno, né? São poucos os pensadores que pensam grande hoje. É uma coisa de se lamentar, né? É uma pena. Eu vejo isso com muito lamento, né? Essa coisa de pensar pequeno. Dom Helder Câmara pensava grande. Era um homem grandioso. Era um homem generoso. Era um homem solidário. E acima de tudo, era um homem cosmopolita. Nunca esqueçamos disso, né? Dom Helder, assim como a religião que ele pertencia, o cristianismo, eram cosmopolitas. Jesus era um cosmopolita. Isso não é pouco, minha gente. Eu não vou poder trabalhar aqui o conceito de cosmopolitismo, pelo menos desde os estoicos, né? O estoicismo, do estoicismo ao mundo contemporâneo, não vou poder pensar. Mas saibam que Dom Helder era um cosmopolita. Então, para os que chegaram agora, eu estou fazendo uma breve introdução ao pensamento de Dom Helder Câmara. Fiz uma geral sobre ele, sobre o que disseram sobre ele, sobre biografia, bibliografia, etc. E agora eu quero entrar em 3 grandes momentos da vida de Dom Helder Câmara, que eu chamo de 4 momentos decisivos da vida de Dom Helder Câmara, né? 4 momentos. O primeiro momento será sobre a formação dele no integralismo. O segundo momento será os anos 40 e o Rio de Janeiro. O terceiro momento será o Concílio Vaticano II e a Arquidiocese de Recife e Olinda.
E o quarto momento é a luta que ele enfrentou na Arquidiocese de Recife e Olinda contra a ditadura pós-64. Vamos lá. Dom Helder, ele se torna padre em 1931, na cidade de Fortaleza. Ele é formado em teologia e formou-se num período em que, naquele momento, 1931, a Igreja do Brasil e os seminários eram muito marcados por um anticomunismo, não é? Havia uma preocupação de que o mundo seria polarizado entre capitalismo e comunismo. Dos males o menor, o capitalismo era mais interessante para a igreja, o que é um erro primário, um erro, já digo de cara, né? O maior erro da igreja foi acreditar no capitalismo. O capitalismo é o maior inimigo da igreja, porque o capitalismo é o maior inimigo do cristianismo. O capitalismo é uma ideologia absolutamente materialista, é uma ideologia sem valores. O capitalismo é nihilista por natureza, e foi um erro da igreja, porque na verdade, com todas as críticas que podemos fazer ao comunismo, o comunismo abriga valores. O capitalismo não tem valores. Não tem valores. O capitalismo é, por natureza, materialista. O capitalismo não tem nenhum princípio ético. O capitalismo é inimigo mortal do cristianismo. Foi um erro da igreja abraçar o capitalismo. Mas naquele momento, em 1931, Dom Helder é formado num seminário absolutamente anticomunista, acreditando na polarização do mundo, capitalismo e comunismo, né? E, consequentemente, surge ali todos os fanatismos contra o comunismo. Dom Helder foi vítima de toda essa tradição fanática, anticomunista e tal, dentro do catolicismo. Então, nesse sentido, quando Dom Helder se forma, em 1931, um ano após a formação dele, em 1932, nasce no Brasil uma coisa nefasta chamada AIB, Ação Integralista Brasileira, de orientação fascista. O seu fundador, Plínio Salgado, era ligado, visitou Mussolini, por exemplo. Dom Helder entra no integralismo, por orientação do bispo Dom Manuel, que era o bispo de Fortaleza. Ele entra no integralismo, ele se torna, inclusive, assessor educacional do integralismo, ele se torna organizador de atividades públicas. Dom Helder era um quadro de massa. Eu quero usar um termo aqui que o MST usa muito, eu gosto desse termo, quadro de massa. Dom Helder, quando se forma, jovem padre, 20 e poucos anos, era um quadro de massa. Dom Helder era um quadro de massa, né? Isso não é pouco, né? Dom Helder organizou comício, organizou atividade de rua, organizou trabalho de base. Dom Helder organizou o setor educacional do integralismo no Ceará. Chamou a atenção do integralismo no Ceará, a ponto de ser nomeado secretário de educação, mas não deu certo. Então, Dom Helder era uma figura pública, era um padre de figura pública. Dom Helder trabalhou, muito interessante, Dom Helder organizou no Ceará os primeiros círculos operários. É uma coisa que eu gostaria de estudar. Eu não sei se algum cearense já estudou isso, né? Se algum historiador cearense ou algum sociólogo cearense estudou isso. Dom Helder organizou, na década de 30, os primeiros círculos operários. Dom Helder organizou uma legião cearense do trabalho. Ele criou isso, chamada Legião Cearense do Trabalho. No primeiro momento da formação de Dom Helder, ele está muito ligado ao mundo do trabalho. Ele está muito ligado aos círculos operários, ele está muito ligado à ação católica, ele está muito ligado àquele cardeal belga chamado Cardim, o cardeal que cria a ação católica no final do século XIX. Era um cardeal belga, um cardeal que trabalhou com o mundo operário. Eu acho que o primeiro prelado católico a trabalhar com o mundo operário foi esse cardeal belga chamado Cardim ou Cardim. Dom Helder, num primeiro momento da sua formação, conhece os escritos de Cardim e ele se torna meio que discípulo de Cardim. E ele cria no Ceará, em Fortaleza, os círculos operários e a Legião Cearense do Trabalho. Essa legião, em 33, Dom Helder entra na ABI, na AIB, Ação Integralista Brasileira, conhecida como integralismo. Dom Helder foi integralista e ele vai cuidar do setor educacional da AIB por conta de duas razões. Para Dom Helder, naquele momento, a ação integralista tinha dois objetivos que interessavam a ele: o nacionalismo e o anticomunismo. Então, a primeira formação de Dom Helder Câmara é uma formação anticomunista. Depois ele vai rever isso, ele vai fazer uma reflexão, ele vai discordar do seu passado, ele vai
ele vai fazer uma autocrítica. Isso é muito importante na vida do ser humano, né? Todos nós devemos fazer autocrítica, né? A vida um pouco é construída de autocríticas, né? Eu sempre penso assim como Dom Helder, a vida é um pouco uma construção de autocrítica, né? Ninguém nasce pronto, perfeito e acabado. Se nascesse um perfeito, pronto e acabado, talvez o mundo fosse outro, né? Mas isso não nos foi dado, né? Como diz o ditado, nós temos um defeito de fabricação, né? Todos temos, somos do mesmo barro, temos o mesmo defeito de fabricação. E nesse sentido, Dom Helder, ele vai embarcar na canoa furada do integralismo. Absolutamente furada, né? Mas paciência, né? Dom Helder entra no integralismo, milita no integralismo até os anos 40. Depois ele rompe. Então o primeiro momento dele é a formação dele em teologia em 31. Em 32 é fundada a Ação Integralista Brasileira. Em 33 ele entra no integralismo, ele passa a dirigir o setor educacional do integralismo do Ceará. Ele cria a Liga Cearense do Trabalho. Ele ele assessora os círculos operários. No primeiro momento, Dom Helder é muito ligado ao movimento operário cearense, principalmente em Fortaleza. Eu não sei se há algum trabalho de algum cearense sobre isso, se não há, é uma pena, porque deveria haver. Esse primeiro período de Dom Helder é muito importante, né? Ligado ao que tinha de movimento operário em Fortaleza. Nos anos 40, Dom Helder se muda para o Rio de Janeiro. Ele é convidado pelo arcebispo do Rio de Janeiro, o cardeal famoso, né, Dom Sebastião Leme, que o convida para trabalhar na arquidiocese, para cuidar dos congressos eucarísticos, para cuidar do setor educacional da arquidiocese do Rio de Janeiro. Dom Helder se muda de Fortaleza para o Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro, Dom Helder vai ter contato, principalmente ali depois dos anos 40, com a obra de um filósofo católico francês chamado Jacques Maritain. Eu não sei se alguém aqui já leu Jacques Maritain. Jacques Maritain representa no catolicismo e na filosofia contemporânea francesa uma reviravolta para o chamado neotomismo. Jacques Maritain é um leitor voraz de Tomás de Aquino, leu toda a Suma Teológica, era um leigo, ele não era padre, ele era um leigo, casado, a esposa dele chamava-se Raíssa Maritain, também uma intelectual, também uma escritora, não é? E Jacques Maritain, ele vai causar uma grande renovação do pensamento católico francês, entre os anos 20 e os anos 40, em que ele vai escrever uma obra sobre o homem integral. Ele vai, de certa forma, não abraçará o capitalismo, mas também não abraçará o comunismo. Ele não será um anticomunista, ele perceberá limites no comunismo e no capitalismo e, consequentemente, ele quer criar uma espécie de terceira via, um terceiro caminho que seria um terceiro caminho cristão, não é? E esse terceiro caminho cristão seria o que ele chama de concepção integral do ser humano. O ser humano, para Jacques Maritain, é alma e corpo, corpo e alma inseparável. Consequentemente, alimentar o corpo é alimentar a alma é alimentar o corpo. E, consequentemente, Maritain percebe que os sistemas totalitários, eles são prejudiciais, não só à fé, como à própria integralidade humana. Então, Jacques Maritain, ele vai ser uma grande renovação. E isso é o que a gente chama de neotomismo dentro do pensamento cristão. Dom Helder lerá isso e ficará impactado com isso, né? Romperá imediatamente com o integralismo. Ele rompe com o integralismo, percebe que o integralismo foi um erro. O integralismo foi uma barca furada, literalmente. O integralismo era muito marcado por uma ideologia fascista. O integralismo era fascista, não tem que ter aqui meios termos. O integralismo era fascista. Dom Helder rompe com o integralismo ao ler Jacques Maritain, ao ler Leonel Franca, que era um pensador jesuíta brasileiro. Dom Helder percebe que o catolicismo precisa de uma renovação, precisa de um diálogo com o mundo moderno, precisa de um diálogo com a ciência moderna. Ele percebe que o catolicismo precisa de uma ação pastoral efetiva. A ação pastoral aqui é a ação no mundo, é o papel do cristão no mundo. Dom Helder percebe isso e, consequentemente, ele pensa, não é, a partir do cardeal Leme, primeiro nos congressos eucarísticos e depois, já nos anos 50, a possibilidade de uma organização que unisse os bispos no Brasil. E aí nasce a CNBB. A CNBB nasce em 1952. Não é? Dom Helder é um dos fundadores da Conferência Nacional dos Bispos Brasileiros, né?
que nasce em 52. Né? Depois, os grandes congressos eucarísticos do Rio de Janeiro. Dom Helder, já nesse segundo momento dele, será responsável pelos congressos eucarísticos, pela Cruzada São Sebastião no Rio, que é muito importante. São Sebastião é o padroeiro do Rio de Janeiro, né? Inclusive o nome do Rio de Janeiro é Rio de Janeiro de São Sebastião, né? São Sebastião do Rio de Janeiro. A Cruzada de São Sebastião. Dom Helder pensará o Banco da Providência, que é uma espécie de arrecadação de fundos para ajudar os mais pobres. Dom Helder organizará mutirões. Dom Helder organizará construção de casa para entregar aos pobres. Dom Helder entregará um monte de apartamento a pobre. Dom Helder se torna, em 1952, bispo auxiliar, né? Pela sua atuação, pela sua militância, pela sua preocupação com a educação, com os pobres, ele será nomeado bispo auxiliar do Rio de Janeiro, não é um cargo qualquer. Não é? Ele se torna bispo de um Dom Sebastião Leme, já tinha morrido. Ele se torna bispo auxiliar de Dom Carlos Coelho e consequentemente, como bispo auxiliar, ele terá um papel importante dentro da igreja, né? E ele continua a sua militância. Tem um detalhe na ação de Dom Helder no Rio de Janeiro, a partir de 52, quando ele se torna bispo, que é a presença dele no rádio. Dom Helder era um comunicador nato. Se Dom Helder não fosse padre, ele seria radialista. Se Dom Helder não fosse padre, ele seria um grande radialista, não tenho a menor dúvida. Dom Helder percebe a importância do radialismo, do alcance das comunicações. Ele era um homem absolutamente marcado por uma ideia de modernidade e, consequentemente, ele abraça o rádio como um espaço de evangelização, né? Ele dará entrevistas, ele fará programa de rádio, ele fará oração em rádio, ele usará o rádio como pode. E ele ficará, inclusive, uma pessoa muito conhecida no Rio de Janeiro na década de 50. Dom Helder Câmara era muito conhecido no Rio de Janeiro, era chamado para programas de rádio. E quando a televisão entra no Rio, a televisão nasce em 1950, né? A TV Tupi, com o paraibano Assis Chateaubriand, de triste memória, né? Eu não tenho nenhuma simpatia por Chateaubriand. Mas Chateaubriand foi importante para as comunicações do Brasil, foi o nosso cidadão Key, né? O nosso cidadão Key chama-se primeiramente Assis Chateaubriand. Com a criação da televisão no Brasil, Dom Helder também passa a fazer programa de televisão. Então ele percebe que as comunicações é uma praia importante, é um lugar importante, é um lugar de fala importante, é um lugar de evangelização importante. Dom Helder, eu acho que ele é o primeiro prelado católico a levar a sério as comunicações. Uma coisa que eu sinto que é pouco estudado, né? A relação de Dom Helder com as comunicações de massa. É muito pouco estudado no Brasil, né? Eu não conheço nenhum trabalho de mestrado, doutorado, que se preocupe com Dom Helder e as comunicações. Seria muito interessante estudar esse lado de Dom Helder, essa faceta de Dom Helder Câmara, que é a relação dele com as comunicações, né? Eu tenho muita vontade de escrever um texto sobre isso, né? A relação Dom Helder e as comunicações. Primeiro o rádio, depois a televisão. Ele era uma pessoa muito dada às comunicações, muito preparada, sabia olhar para uma câmera, sabia falar ao microfone, tinha compasso de fala diante do microfone, era um homem talhado para a comunicação. E ele não fez nenhum curso, aprendeu na prática, né? Como padre, como pregador. Eu acho que, tenho certeza, a maneira como Dom Helder se comportava perante um microfone radiofônico ou uma câmara televisiva, vinha muito da maneira como ele se tornou pregador, né? Dom Helder se tornou um exímio pregador. Dom Helder tinha o dom da fala, o dom da pregação, um homem altamente inspirado sempre, né? Impressionante, um homem altamente inspirado, altamente didático na fala, não é? E impressionante essa, digamos assim, a maneira como Dom Helder Câmara se comunicava, né? Então, nesse sentido, eu diria que Dom Helder, ele, nos anos 50, ele percebe o potencial, né, dos meios de comunicação e a importância que esses meios de comunicação teriam para o trabalho de evangelização.
Dom Helder, ele vai começar, no final dos anos 50, um dado importante na vida de Dom Helder Câmara. Ele vai começar nos anos 50 a ter uma espécie de consciência latino-americana, né? No final dos anos 50, após o governo Juscelino Kubitschek, haverá uma preocupação muito grande do Brasil com a América Latina, do Brasil de estar na América Latina, do Brasil de ser América Latina. Então, nesse sentido, Dom Helder Câmara, ele começa a ter uma consciência latino-americana no final dos anos 50, né? Veja, nos anos 50 foram os anos do cinema novo. O cinema novo brasileiro nasce nos anos 50, né, com Nelson Pereira dos Santos. Foi os anos da Bossa Nova, foi os anos das primeiras teorias sobre a América Latina, e foram anos em que o Brasil teve esperança em si mesmo. Os anos 50, principalmente a segunda metade dos anos 50, foram anos em que o Brasil teve esperança em si mesmo. É muito pouco isso, né? Muitas poucas vezes o Brasil acreditou em si mesmo. Acreditou que podia se desenvolver, podia ampliar o ensino, a educação, a saúde, a economia, podia incluir os mais pobres, podia lutar contra a miséria. Poucas vezes o Brasil acreditou nisso, né? E quando acreditou, foi quando a cultura brasileira tornou-se grande. Foi quando grandes homens, grandes mulheres propuseram isso ao Brasil. Dom Helder faz parte dessa geração. Então, ainda no final dos anos 50, encerra o papado muito conservador de Pio XII em 58 e sobe ao trono de Pedro, como diz Hannah Arendt, no livro Homens em Tempos Sombrios. Hannah Arendt tem um ensaio maravilhoso sobre o Papa João XXIII. Ela diz assim: um pescador no trono de Pedro. Hannah Arendt. Um pescador no trono de Pedro. João XXIII, segundo Hannah Arendt, foi um pescador no trono de Pedro. Pescador no trono de Pedro. Sobe ao papado em 1958 o Giovanni Roncalli, mais conhecido como Papa João XXIII. O Papa João XXIII vai ser fundamental para a igreja. Talvez seja o Papa mais importante do século XX, né? Ele teve pouco tempo de papado, não é, de 58 a 64, mas ao mesmo tempo foi pouco tempo, mas foi meteórico, né? Ele convoca o Concílio Vaticano II, o Concílio Vaticano II muda a igreja, muda a relação da igreja com a modernidade, e Dom Helder, já bispo auxiliar do Rio de Janeiro, participa intensamente do Concílio Vaticano II, se torna uma liderança no Concílio Vaticano II, conhece o futuro Papa Paulo VI no Concílio Vaticano II, se torna amigo do futuro Papa Paulo VI, e Dom Helder participa de todas as mudanças modernas do Concílio Vaticano II. Isso é muito importante, não é pouco, não é pouco. E eu diria que aí encerra a segunda fase de Dom Helder. O Concílio Vaticano II encerra. Por que encerra? Porque em 1964, Dom Helder Câmara será nomeado arcebispo de Recife e Olinda. Veja, aí entra a terceira parte, né? Para os que entraram agora, eu estou apresentando 3 grandes fases na vida de Dom Helder Câmara. A primeira fase, o padre, a formação, o integralismo e as ligas operárias. A segunda fase, o Rio de Janeiro, os anos 40, a CNBB, os congressos eucarísticos, a Cruzada São Sebastião e a nomeação dele como bispo auxiliar. E o terceiro grande momento é Dom Helder, 1964, arcebispo de Recife e Olinda. Ele ficará de 64 até 1985 à frente da Arquidiocese de Recife e Olinda e fará um trabalho incontornável. Talvez o maior impacto em toda a arquidiocese, em toda a história da Arquidiocese de Recife e Olinda, foi causado por Dom Helder Câmara. Um impacto, sem dúvida nenhuma, fundamental, né? Dom Helder, ele, sem dúvida nenhuma, muda a Arquidiocese de Recife e Olinda, né? Dom Helder chega em Recife e Olinda no primeiro ano da ditadura, né? O golpe militar. A CNBB teve um apoio ao golpe, que foi uma pena, né? Errou, foi um erro da CNBB, um erro estratégico da CNBB apoiar o golpe. Acreditava que os militares iam colocar ordem no Brasil, eles tinham críticas ao governo João Goulart, a igreja achava que o governo João Goulart havia levado o Brasil ao caos, greve, não sei o quê, e consequentemente o governo João Goulart abria a possibilidade para o comunismo. A CNBB acreditava nisso. Imagina, eu fico pensando como é que um bispo em 64 acredita numa balela dessa, né?
Então, assim, uma besteira. Claro que não era. O governo João Goulart não ia levar o Brasil ao comunismo em lugar nenhum. Na verdade, era um governo progressista, um governo preocupado com questões sociais, um governo sensível a temáticas sociais. Só isso. Nada de socialismo, nada de comunismo. João Goulart era um fazendeiro. Então, assim, é uma pena que... Agora, era um homem de boa vontade, era um homem interessado, era um homem de visão ampla, tinha sido ministro de Getúlio Vargas, tinha sido ministro do Trabalho. João Goulart era um homem sensível às questões trabalhistas, só isso. João Goulart era um trabalhista, não era nenhum comunista, não era nenhum socialista, não era nenhum revolucionário. Queria fazer um governo progressista. E a ditadura e os militares desse país nunca suportaram, vamos ser sinceros, essa casta militar, essa casta parasita de militares, que adoram mamar nas tetas do Estado para não trabalhar, essa casta de parasita militar, eles não suportam política progressista, eles não suportam os pobres terem condição de vida, eles não suportam a democracia, eles não suportam, na verdade, vida digna para os mais pobres. Então essa casta militar é uma desgraça, eles são anti-Brasil. E, consequentemente, deram um golpe militar contra o Brasil. Esse papo de que eles estavam preocupados com democracia, isso é mentira. Deram um golpe contra o Brasil. E a história mostrou, né? Está aí o resultado. O Brasil é o resultado de uma tragédia de 20 anos, que foi a ditadura militar de 64 a 85. Então, nesse sentido, a CNBB, ela apoia, mas ela começa a mudar a partir de 68, 69, muda completamente. Teve um fato que muda a visão da igreja sobre a ditadura e do Noélder em particular, né? Foi o caso da Madre Maurina, em Ribeirão Preto. Era uma freira, ela cuidava do Lar Santana, ela trabalhava com meninas em situação pobre, em situação de risco. Essa freira foi acusada de ser comunista, de proteger pessoas ligadas a Marighella. Essa freira foi presa, essa freira foi torturada, essa freira foi estuprada, e essa freira, quando saiu da prisão, ela foi para o México e foi exilada. Veja, essa barbaridade que a polícia da ditadura em Ribeirão Preto fez com a freira, fez com que a igreja percebesse que essa ditadura de merda, essa ditadura canalha, essa ditadura escrota, ela na verdade não tinha outra função que não ser prender, torturar, matar e exilar. Ora, a igreja percebeu isso e, consequentemente, há uma mudança. Os dominicanos são perseguidos, né? Então a igreja muda em 69. Dom Helder é a grande liderança da mudança. Dom Helder passa, a partir de 69, se preocupar com direitos humanos, com comissão de justiça e paz, com comunidade eclesial de base, com pastoral operária. Dom Helder passa a focar internamente a uma mudança da igreja e, ao mesmo tempo, abrir a igreja para o mundo. Então, assim, era fundamental que a igreja mudasse internamente e, ao mesmo tempo, mudasse para o mundo. Dom Helder convida José Comblan para trabalhar no Recife. O grande teólogo José Comblan, para mim, um dos maiores teólogos que a igreja já teve depois dos anos 60, José Comblan, foi fundamental. José Comblan vem trabalhar no Recife, ele veio da Bélgica para a França, de Paris para o Chile, morou em Campinas e definitivamente ama o Nordeste, se apaixona pelo Nordeste, vem morar no Nordeste. E Zé Comblan, ele é convidado por Dom Helder para trabalhar como assessor da Arquidiocese de Recife e Olinda. Vai ser fundamental, porque Zé Comblan vai trabalhar, vai criar a teologia da enxada, os missionários do campo, missionários da cidade. Zé Comblan era um grande pensador da igreja, né? e era um grande aliado de Dom Helder Câmara. Então, assim, Dom Helder traz padres franceses, belgas, Dom Helder muda a cara da arquidiocese, Dom Helder cria na arquidiocese um espaço missionário, ele cria um movimento belíssimo no Recife chamado Encontro de Irmãos, nunca esqueçamos disso. As SEBs, as comunidades eclesiais de base no Recife, tinham outro nome, não SEBs, mas tinha o nome de Encontro de Irmãos, né? Fundamental o Encontro de Irmãos, né? Liderados por padre Geraldo, o padre Geraldo, que foi padre em Escada, foi padre em Ponto do Carvalho, foi padre no Cabo, né? Eu acho muito importante o padre Geraldo Leite, o padre de saudosa memória, o padre Reginaldo Veloso, de saudosa memória, José Comblan. Então tinha um grupo importantíssimo de intelectuais orgânicos na Arquidiocese de Recife e Olinda, tudo trazido por Dom Helder Câmara, né? E nesse período, a Arquidiocese de Recife e Olinda, ela muda completamente e ela passa a ser uma espécie de farol para o mundo. Dom Helder cria o Seminário Regional Nordeste 2, Dom Helder cria o Instituto de Teologia do Recife, Dom Helder cria o Jiriquiti, Dom Helder cria as pastorais específicas, Dom Helder cria o trabalho social da igreja com os mais pobres, com o sem-teto. Dom Helder vai para as periferias, Dom Helder coloca a igreja nas periferias. A missão da igreja era nas periferias, né?
E Dom Helder passa a ser fundamental nesse momento. E passa a ser um incômodo para a ditadura. Dom Helder passa a ser, digamos assim, uma espécie de inimigo público número 1 da ditadura. Né? E passa a coordenar um trabalho de base extraordinário. Ao mesmo tempo estava no Recife, estava na França, estava na Holanda, estava no Japão, estava no mundo, estava nos Estados Unidos. Dom Helder era amigo pessoal do grande cineasta Roberto Rossellini. Roberto Rossellini adorava Dom Helder. Se encontraram nos Estados Unidos, se encontraram na Itália, não é? Roberto Rossellini é o grande cineasta do neorrealismo italiano e era um cineasta católico, católico de esquerda antifascista, né? Rossellini, que fez Paisà, Roma, Cidade Aberta, que fez os filmes sobre os filósofos, Sócrates, Pascal, Santo Agostinho, Descartes. Rossellini, que fez um Jesus, né? Rossellini tem um dos últimos filmes de Rossellini é sobre Jesus. Rossellini era um católico de esquerda e era amigo pessoal de Dom Helder Câmara, né? Figura extraordinária. Dom Helder passa a ser amigo de grandes intelectuais no mundo, Roger Garaudy, por exemplo. Dom Helder passa a ser respeitado até por ateus. Os ateus respeitavam Dom Helder Câmara, né? Então Dom Helder passa a ser uma figura internacional nos anos 70, porque a ditadura proibiu dele aparecer em jornal, televisão. Então Dom Helder aparece para o mundo. As universidades começam a dar título de doutor honoris causa a ele. Universidade nos Estados Unidos, universidade na Holanda, universidade no Japão, universidade na França, universidade na Alemanha, começa a chamar Dom Helder e dá título a ele para que ele se torne um cidadão do mundo, né? Dom Helder deixa de ser um brasileiro perseguido pela ditadura para ser um cidadão do mundo, né? E isso é absolutamente fundamental, porque Dom Helder passa a combater a ditadura assim. Passa a dizer que o Brasil tem tortura, ele passa a denunciar que o Brasil tem tortura, ele passa a denunciar o autoritarismo dos militares, ele passa a denunciar a falta de uma política econômica dos militares, ele passa a denunciar a ausência dos direitos humanos, ele passa a lutar contra a fome. Eu diria que a grande e última grande luta de Dom Helder foi a luta contra a fome, né? Eu diria, o último grande momento de Dom Helder foi a ideia de organizar um século XXI sem fome, um Brasil sem fome, não é? Dom Helder passa a ser, digamos assim, um grande paladino da luta contra a fome, inspirado em Josué de Castro, seu amigo, né? Dom Helder leu a Geografia da Fome e ficou impactado, e consequentemente Dom Helder passa, né, a pensar, a partir das suas viagens internacionais. Dom Helder começa a denunciar as mazelas do Brasil no mundo, né? Denuncia a ditadura, denuncia a tortura, denuncia os exílios, denuncia o desaparecimento de corpos. A ditadura desapareceu com vários corpos, até hoje, corpos e sepultos, né? Está na conta dessa maldita ditadura, essa desgraçada ditadura. Dom Helder passa a denunciar a falta de respeito aos direitos humanos. Dom Helder passa a dizer que o Brasil não tem democracia nenhuma. E Dom Helder passa a denunciar a política econômica da ditadura, liderada por esse maldito Delfim Neto, que não morre nunca. Ele passa a denunciar política econômica selvagem, excludente, altamente privatista, que só enriquece os ricos e empobrece os mais pobres. Dom Helder passa a dizer que o Brasil é um país em que os ricos se tornam mais ricos e os pobres se tornam mais pobres. Dom Helder passa a entender o que é a luta de classe desse país, o que é a política imperialista. Dom Helder passa a ser um grande pensador, pô. Dom Helder passa a ser um dos maiores pensadores do Brasil no final dos anos 70. No início dos anos 80, Dom Helder já é um raio numa noite de verão desse país. Dom Helder já está discutindo reforma agrária, Dom Helder já está discutindo reformas urbanas, Dom Helder já está percebendo o fim da ditadura. Dom Helder está percebendo que é importante que a democracia nesse país se torne substancial. Nesse sentido, Dom Helder aponta para um grande horizonte. É pena que a política na democracia se tornou muito rebaixada, né? Imagine, liderada por Sarney e companhia limitada, né? Então, assim, é pena que aquele Brasil de 85, aquele Brasil do fim da ditadura, aquele Brasil que respirava a democracia, aquele Brasil que pensava uma nova Constituição, aquele Brasil que caminhava para a democracia, não escutou Dom Helder como deveria, né? Dom Helder pensava um Brasil grande depois da ditadura, um Brasil que tinha grandes causas. Primeiro, a reforma agrária.
Não era possível o Brasil manter essa estrutura de latifúndio como mantém. Isso só empobrece o país. Então Dom Helder pensava a reforma agrária, né? Dom Helder pensava uma grande reforma urbana. Dom Helder pensava uma ampliação da educação para os mais pobres. Dom Helder pensava um país que a democracia ela fosse substancial. E, consequentemente, Dom Helder pensava um outro horizonte para a cultura brasileira, né? E, consequentemente, pensar um outro horizonte para a cultura brasileira era pensar para além da mera política formal, da mera política feita no parlamento, das intrigas e etc. Tal. A chamada pequena política, segundo Gramsci. Dom Helder odiava a pequena política. A pequena política não era a praia dele, né? A pequena política, como bem denunciou Antônio Gramsci, era muito limitada, não pensava, né, um Brasil mais amplo. Dom Helder pensava um Brasil mais amplo, um Brasil, digamos assim, um Brasil que tivesse futuro, um Brasil que acabasse com a fome, um Brasil que acabasse com a miséria, um Brasil de pleno emprego, um Brasil em que as pessoas tivessem um prato de comida 3 vezes ao dia, né? Um país que conseguisse sonhar. Dom Helder era um grande sonhador, não é? E, consequentemente, boa parte disso não aconteceu, né? O Brasil se apequenou, o Brasil se tornou politiqueiro, né? Liderado por gente como Sarney, Collor e essa gangue toda que sempre se apossou do Estado, né? Mas, sem dúvida nenhuma, Dom Helder continua sendo um farol. Dom Helder continua sendo um grande horizonte para esse país. Dom Helder continua sendo um grande nome para esse país. Dom Helder continua sendo está no hall daqueles grandes pensadores do Brasil. Dom Helder está à altura de um Celso Furtado. Dom Helder está à altura de um Darcy Ribeiro. Dom Helder está à altura de um Josué de Castro. Dom Helder está à altura de uma Vânia Bambirra. Dom Helder está à altura de um Rui Mauro Marinho. Dom Helder está à altura de um Luiz Inácio Lula da Silva. Dom Helder está à altura de um Dom Paulo Evaristo Arnes. Dom Helder está à altura de grandes pessoas que pensaram de maneira, em forma de longa duração, de maneira grandiosa esse país. O Brasil não só é grande territorialmente, com 8 milhões de quilômetros quadrados de terra e mar. Não, o Brasil é grande também em termos culturais, né? O Brasil também é grande em termos culturais, na sua música, no seu teatro, na sua dança, na sua literatura, na sua poesia, no seu cinema, né? Dom Helder pensava assim. Eu sou muito ligado ao pensamento, porque para mim Dom Helder Câmara não foi apenas um arcebispo de Recife e Olinda, não foi apenas um bispo auxiliar do Rio, não foi apenas um padre. Dom Helder para mim foi um pensador do Brasil, né? Essa é a diferença. Nem todo bispo é pensador do Brasil. Acho que a maioria nem pensa o Brasil, né? Dom Helder não foi apenas um bispo, um padre, um prelado. Dom Helder pensou o catolicismo para além do próprio catolicismo. Dom Helder pensou o cristianismo para além do cristianismo. Dom Helder foi um pensador do Brasil. Dom Helder foi um demiurgo do Brasil. Na linha de um de Caio Prado Júnior, Dom Helder foi uma grande referência para esse país. Dom Helder pensou grande, não é? E isso não é pouco, minha gente. Isso é absolutamente fundamental, né? Cada vez mais Dom Helder Câmara é atual. Não por ser católico, mas por ser um pensador deste país. Esse país precisa de pensar grande. Esse país precisa sair da pequenez. Esse Brasil precisa sair desse bolsonarismo idiota, esse fascismo tolo. Esse país precisa encontrar um caminho definitivo para a reforma agrária, para a reforma urbana, para a reforma universitária. Esse Brasil precisa encontrar uma saída para a fome, para a crise econômica. Esse país precisa pensar grande para além dele mesmo. E tem que pensar a partir do povo pobre, a partir dos de baixo, e não a partir dessas classes dominantes. O pior do Brasil são as suas classes dominantes. Classes dominantes egoístas, classes dominantes psicopatas, classes dominantes egóicas, classes dominantes miseráveis. E nós precisamos pensar para além dessa gente desgraçada, né? Consequentemente, o melhor do Brasil é o povo, né? Que luta diariamente por emprego, por pão, por família, que luta para ter uma vida digna para si e para os seus filhos. Precisamos pensar a partir disso, né? E Dom Helder pensou a partir disso, né? Por isso que, para mim, é uma figura absolutamente fundamental. Hoje, 7 de fevereiro, é o dia de seu aniversário. Ele nasceu no dia 7 de fevereiro de 1909, né? E é por isso a razão desta live. E eu queria concluir dizendo isso. Dom Helder foi um pensador do Brasil. Dom Helder foi um demiurgo do Brasil.
Dom Helder foi um apaixonado pelo Brasil, um apaixonado pelo povo brasileiro, pelo povo pobre brasileiro, um cearense que sabia o que era fome, um cearense que sabia o que era trabalho, um cearense que sabia o que era o Nordeste brasileiro, um cearense que tinha a fibra da poesia popular nordestina, que tinha a fibra do cordel nordestino, que tinha a fibra, digamos assim, de pensar esse país para além desses atomismos egóicos que faz com que a gente não pense grande, né? Dom Helder é uma figura admirável, além de ser um místico. Tudo isso que Dom Helder fez, tudo isso que ele sonhou, tudo isso que ele prometeu, estava baseado numa profunda mística. Era um homem do mundo e era um homem do recolhimento. Era um homem da ação política e era um homem de profunda oração. Era um homem de estar no mundo e estar nele mesmo. Era um homem que pensava, digamos assim, uma síntese, né, da condição humana, não é? Pensava a espiritualidade em sua forma profunda. Não tem sentido pensar a vida sem espiritualidade. Não tem sentido. A vida sem espiritualidade é niilismo. E aqui, quando eu digo espiritualidade, pode ser protestante, católica, pode ser da Umbanda, do Candomblé, do budismo, pouco importa. O importante é ter espiritualidade, porque espiritualidade é rumo para a vida, é sentido para a vida. É um não ao niilismo. É um não a essa coisa desgraçada que é o capitalismo. Então, nesse sentido, Dom Helder Câmara é horizonte, é farol, né? É iluminação, naquele momento obscuro, né? E eu termino dizendo uma coisa fundamental. Dom Helder amava as velas normais. Ele dizia que não gostava das velas artificiais, porque ela não se queimava. Ele dizia, eu amo as velas naturais, porque elas se gastam até o final. E no final, naquela lama que sobra, a última chama é apagada. Dom Helder diz, a vida humana é assim, né? Nós somos isso, né? Nós somos uma vela que se gasta e a nossa última chama é apagada em nós mesmos, né? Como Dom Helder era um cristão, ele dizia, apaga a última chama, mas o horizonte da ressurreição acende. O horizonte da ressurreição se abre. A morte não é o fim, mas a morte é a abertura para um outro horizonte. Nesse sentido, eu não tenho dúvida, Dom Helder está sentado ao lado de Deus. Dom Helder partilha hoje o coração de Deus. É isso. Agradeço a todos e todas que estiveram aqui. Hoje é dia de aniversário de Dom Helder Câmara. Hoje é dia de pensar a vida, a esperança, pensar um Brasil grande. E pensar, acima de tudo, as dores, sofrimentos e esperança do nosso povo brasileiro. Agradeço a todos e todas que estão aqui. Desejo a todos uma boa noite. E sigamos, não é, nesta semana. Abraço, minha gente. Sigamos em paz.